Oi pessoal, tudo bom? Estou aqui consultando o meu Necronômico versão mini, porque o assunto do vídeo de hoje é justamente artefatos poderosos. Mais precisamente, os 5 artefatos mais poderosos de Dungeons & Dragons. Então vamos lá. Ok, vamos para a lista desses itens lendários. E lembrando que estamos usando aqui, consultando os artefatos de D&D na 5ª edição. Então os poderes podem ser diferentes do que você encontrou nesses mesmos artefatos em edições passadas. Alguns artefatos antigos não podem ser mencionados porque ainda não foram trazidos para a 5ª edição. Enfim, é o que temos para hoje. Mas vou fazer algumas menções honrosas também, caso tenha ficado de fora. E se você não ouvir o seu artefato favorito aqui, deixe nos comentários, Thiago, cadê o... Aí você insere o nome do artefato que você sentiu falta aqui. Mas vamos lá. Número 5, a Espada de Zariel. Zariel era uma anja poderosa lá do Monte Celestia, né, o paraíso, né, de D&D. Só que ela também era um pouco orgulhosa, e isso levou ela a se corromper pelos 9 infernos e ter uma queda, uma corrupção completa que a transformou numa arquiduquesa, uma diaba dos 9 infernos, que hoje reside em Avernus, a primeira das 9 camadas. Mas a espada de Zariel em si se manteve pura, sagrada e luminosa, como sempre foi, e vai ser um prato cheio para aquele paladino do seu grupo. Bom, primeiro de tudo, a espada de Zariel é uma criatura inteligente, é um ser, basicamente, é um item senciente. E ele escolhe quem pode se sintonizar com ela ou não. Então mesmo que um vilão pegue ela, ele não vai conseguir usar os poderes dela. Apesar dela ser bem seletiva, quando ela escolhe alguém, ela consegue sintonizar com aquele herói imediatamente. Ao contrário de outros itens que você precisa estudar ali, passar um tempo até você entender como ele funciona. Não, essa espada, se ela escolheu você, ela funciona na hora. Bom, o que acontece imediatamente assim que a espada te aceita como o portador da justiça? O seu corpo passa por uma transformação em que você vira a versão ideal de si mesmo. A sua aparência física vai se encaixar com a sua beleza espiritual, digamos assim. Você vai ser aquele ser angelical. O seu alinhamento se torna leal e bom, se já não é. Provavelmente já era antes, para a espada te aceitar. Mas de repente, se você era neutro e bom ali, ela topou, seu alinhamento muda para leal e bom, por exemplo. Você imediatamente aprende a linguagem celestial, a língua dos anjos. Você aprende a falar, escrever e entender esse idioma. Você também imediatamente se torna mais resistente aos danos radiantes e o dano necrótico. Então você já fica pronto para a luta com seres de outras dimensões aí. E, como eu já falei, você fica bonitão lá, tudo. O seu carisma vai para 20, se já não é maior. Se for maior, ele continua do jeito que está. E o mais interessante, você ganha asas de anjo. E essas asas, se você é alguma classe ou raça que tem asas, ela substitui a asa que você tinha. Então, você fica com asas angelicais que te permitem uma velocidade de deslocamento de voo de 30 metros, que é um absurdo. Se você usa os grids de combate, é o equivalente a andar 18 quadradinhos só com um movimento. É coisa de louco. E você ainda pode ficar lá planando ali, parado. Então, você vira, cara, o super-homem do grupo. Você sai voando para cima e para baixo numa velocidade absurda. Bom, e também seus olhos passam por uma transformação, se tornam globos luminosos prateados que observam a verdade. Você ganha a visão verdadeira, como o nome da magia diz. Você pode, e você está com isso sempre ligado, enxergar coisas invisíveis, enxergar ilusões, ter vantagem em superar salvaguardas contra ilusões ou coisas assim. Você pode descobrir se uma criatura é um metamorfo ou alguém transformado por magia. Você pode até assistir e ver as coisas do planetério em volta de você. Então, se tiver um fantasminha escondido, você capta ele, consegue ver. E é claro que você enxerga também na escuridão, até na escuridão mágica. Então, você vira aquele que tudo vê. Bom, e a espada também emite uma luz, como se fosse uma tocha. Ela emite uma luz de 1,5 metro de alcance de luz forte, depois mais 1,5 metro de penumbra. Mas você pode ampliar, você pode se concentrar um pouquinho, gastar uma ação bônus e fazer ela ampliar para 4,5 metros de luz total e mais 4,5 de penumbra. E essa luz afeta ínferos, que são criaturas
dos planos inferiores, né, como os demônios, os diabos e os Yugoloths, entre tantos outros, esse tipo de criatura, quando está dentro da área dessa luz, ela fica temerosa, ela fica intimidada por você e passa a ter desvantagem em qualquer ataque contra você ou qualquer aliado seu, enquanto ela estiver aí nessa área dessa luz. Então, é muito potente. Funciona com qualquer ínfero automaticamente. Pode ser o Demogorgon, ele vai ter desvantagem se ele estiver dentro da área dessa luz. Então, realmente, é cabuloso o negócio. Bom, ela tem uma outra habilidade também, que chama Luz Cauterizante. Quando ela acerta alguém, ela causa 2d8 de dano radiante a mais, além do dano, né, que uma espada longa causaria. Se você estiver usando a espada longa com 2 mãos, esse dano aumenta para 3d10 de dano radiante. Então vale muito a pena usar ela com as 2 mãos sempre. E se você acertar qualquer criatura com tendência ou alinhamento, né, maligno, ou seja, não precisa ser ínferos, mortos-vivos, não. Basta ser maligno e for atingido com essa espada, a criatura tem que fazer uma salvaguarda de constituição, dificuldade 17, ou ela fica cega por um turno. Bom, e além disso, ela, como a gente já falou, é uma criatura senciente, ela pode ouvir, ver e se comunicar com quem está portando ela. Ela se comunica através de emoções que ela passa para quem está usando a espada. Então você sabe se você está agradando ou não ela, ou você pode até pedir algumas dicas ou perguntar algumas coisas que ela pode responder para você através de sensações que você tem. E uma habilidade que a Lina vai adorar é que essa espada também ela tem uma coisa chamada Testemunha da Verdade, que dá ao portador dela vantagem em todos os testes de intuição, sabedoria, para você saber se a turma está mentindo ou não, se tem malandragem no meio de alguma coisa, você já tá com ela, eu posso intuir que algo está errado aqui. Pronto, você já sabe. Bom, o número 4 é o Cetro de Orcus. Esse cetro é, assim, ele emana uma energia tão sinistra, tão sombria, que as plantas morrem perto dela, né? As coisas apodrecem, a água fica tóxica, só dela estar perto do cetro. E ela é, digamos, um artefato que está sempre na mão do Lorde Demônio Orcus, e ela raramente sai de perto dele. Mas de tempos em tempos ele pode perder o cetro dele, até por querer, porque ele pode transportar o cetro para qualquer lugar, incluindo o plano material. Ele não pode ir junto, mas o cetro pode ir. Então, às vezes, ele faz isso como uma espécie de, digamos, cavalo de Troia, né? Ele manda para o plano material um objeto muito poderoso só para ver o circo pegar fogo, porque esse item faz as pessoas cometerem maldades terríveis. Bom, o cetro é todo feito de ossos e na ponta dele, coroando o cetro ali, tem um crânio que foi aumentado, né, magicamente. Esse crânio era de um herói que um dia enfrentou Orcus, mas foi derrotado pelo príncipe demônio. Ele colocou o crânio desse herói lá para representar toda a sua maldade e a sua superação contra as forças do bem. Apesar de ser gigante, o cetro ele se adapta ao tamanho de quem estiver usando. Então, se você encontrou um cetro ali do tamanho de uma Amarok ali, você pegar aquele cetro gigante, ele vai encolher, ficar do tamanho de uma massa, né, a arma. Mas eu já estou me adiantando aqui, para você poder usar ela, de fato, você primeiro precisa se sintonizar com ela, como acontece com outros itens mágicos. Mas essa sintonia com a massa, né, com o cetro de Orcus, ela demanda um sacrifício pessoal muito grande. Você precisa fazer uma salvaguarda de constituição de dificuldade 17. E se você passar no teste, você ainda leva 10d6 de dano necrótico. Isso se você passar. Se você falhar, o seu personagem morre na hora e já vira um zumbi a mando de Orcus. Então, se você encontrar o cetro de Orcus, tome muito cuidado, viu? Bom, e se você conseguiu pegar ela e sofreu aquele dano, mas resistiu, ela se torna uma massa mais 3, uma arma mágica que dá mais 3 para acertar e mais 3 de dano. E além disso, ela ainda causa 2d12 de dano necrótico extra a cada acerto. Então ela vira uma arma potente e cabulosa demais. E enquanto você segura o cetro, você automaticamente ganha mais 3 de classe de armadura. Então ela é excelente para guerreiros malditos aí que querem espalhar maldade pelo mundo. Mas é claro que esse cetro não é só uma arma, não é só para você amacetar a cabeça das pessoas. Tem muita magia que pode ser conjurada através do cetro. O cetro tem 7 cargas e você pode gastar uma ação para gastar uma carga e soltar um feitiço que está na lista aí aparecendo na tela. Feitiços como Círculo da Morte, Palavra de Poder Morte, Dedo da Morte. Vocês já pegaram o tema dessa massa aí, né? Tudo envolvendo a morte. E ela tem um nível de desafio para ser superado de 18 para quem for alvo de uma dessas magias.
Bom, além de todas essas magias, o cetro também é capaz de invocar mortos-vivos que aparecem magicamente do ar ou brotam do chão, sendo desenterrados, né? E você consegue chamar uma quantidade de mortos-vivos absurda. É como se você tivesse um orçamento de 500 pontos de vida que você pode gastar em esqueletos e zumbis que aparecem para lutar por você a qualquer momento. É muito zumbi, dá uns 18, 16 zumbis se a minha matemática estiver certa. E ela sempre está. Ah, e é claro que o cetro de Orcus é um item inteligente também. E é um item muito malandro. O cetro pode fingir que está apoiando quem está usando ele. E pode até enganar um herói ao utilizá-lo, dizendo que ele quer a destruição de Orcus também, e que o poder dele pode ser usado para o bem e coisas assim. E, no final das contas, tudo que o cetro faz é a favor de Orcus e para enganar os heróis e destruir, porque ele tem o mesmo objetivo de Orcus, né? O Orcus e o cetro são quase como uma mesma entidade. E o que eles querem? Que acabe toda a vida no plano material e que o plano seja dominado por mortos-vivos. É um plano, tá aí. Beleza, mas e se o grupo de heróis encontrar esse cetro e decidir destruí-lo de uma vez por todas? Bom, tem algumas formas. Primeiro, se você banhar o cetro em energia dos planos positivos, ele vai ser destruído por algum tempo, mas ele ressurge no abismo depois e o Orcus vai encontrá-lo. Se você quiser destruí-lo de uma vez por todas, é um pouco mais difícil. Você precisa ressuscitar aquele herói, que é o crânio do cetro, e esse herói precisa levar o cetro para os planos superiores e fazer ali uma cerimônia que é capaz de destruí-lo de uma vez por todas. E no terceiro lugar temos o trono da caveira de dragão. Esse trono era usado pelo rei dos gigantes, o Hecaton. Ele usava o poder dessa cadeira para liderar toda a raça de gigantes. Ninguém desafiava ele, porque esse trono dava poderes incríveis para ele que intimidavam os outros. Mas se seu grupo de aventureiros encontrar esse trono e tentar sentar nele e fazê-lo funcionar, eles vão se dar muito mal. Eles vão ficar paralisados ali, porque para poder usar o trono de verdade, você precisa achar os cetros governantes, que são cetros mágicos capazes de, como um controle remoto, fazerem o trono funcionar. A aparência do trono é incrível. As pernas dele são cabeças de dragões azuis, e ele está sempre flutuando a mais ou menos 1 metro do chão. E ele tem runas desenhadas por todo o canto e é feito de obsidiana. E se você estiver sentado ali, você consegue ouvir os sussurros das almas daqueles dragões que estão mortos e agora estão presas ali ao trono. Dizem que o trono foi criado por um reino antigo dos anões e que muito tempo se passou e ele foi perdido. Era a joia, né, do Império Anão, foi perdido, depois foi parar nas mãos de um elfo do mar, um rei élfico, depois foi parar na mão de um grupo de aventureiros que depois vendeu ele para a esposa do rei dos gigantes. E assim ele foi parar nas mãos do Hecaton. Né? Então foi um item que teve muitas jornadas por aí e foi um item muito cobiçado. 2 poderes incríveis que ele tem logo de cara é a habilidade dele de voar numa distância de deslocamento de 9 metros. Então você senta ali nele e sai voando. Imagina a pessoa voando, né? Sim, tipo a cadeira do Xavier, tá ligado? Você sai voando com aquele negócio pra cima e pra baixo ali numa distância bem legal. E você ainda pode com ele atravessar terra ou paredes sólidas de pedra como se fossem fumaça. E você nem deixa a marca pra trás, você atravessa tipo... né, magicamente, como se você fosse um fantasma. Só esses 2 poderes na mão de um grupo de aventureiros já seria o suficiente para quebrar qualquer campanha. Você pode voar, atravessar um monte de pedra, parede, terra, cruzar o centro da terra usando, infinitas habilidades e possibilidades com esse trono. Ele ainda tem 9 cargas que se regeneram, né, com o passar do dia, mas que você pode gastar para soltar alguns efeitos incríveis. Bom, começando com um relâmpago, você pode, gastando apenas uma carga, soltar o feitiço relâmpago, mas com detalhe, você solta ele como se tivesse gasto um espaço de 9º círculo, ou seja, você já chega causando 14d6 de dano de relâmpago em quem falhar na salvaguarda, e a salvaguarda é difícil de passar. Quem for alvo do seu relâmpago ali, tem que passar numa salvaguarda de destreza, dificuldade 19, então é cabuloso, e se passar ainda toma metade do dano, é monstro. Gastando 2 cargas, você faz uma bolha em volta ali do trono, que é um globo de invulnerabilidade. Nada pode te atingir de fora para dentro daquele globo. Você fica realmente invulnerável a quase todos os efeitos que vêm de fora para dentro de alguma coisa. Pela duração igual à duração da magia, de mesmo nome.
E se você gastar 3 cargas, você consegue conjurar uma imagem espectral daqueles dragões, né, que estão ali. São imagens do tamanho de um dragão gigante, ancião. E ao final do seu turno, esses dragões ainda podem atacar. E eles atacam 3 vezes, eles só não podem usar o sopro deles, que seria bom demais. Mas eles podem atacar com as 2 garras e uma mordida. Cada um desses 3 ataques é mais 16 para acertar e causa em média 20 de dano cada. E lembrando que você pode conjurar mais de um dragão, porque você tem 9 cargas e para chamar o dragão gasta 3. Você pode chamar 3 dragões. E aí você vai ter 9 ataques de dragão ao final do seu turno. Eu não quero nem fazer as contas de quanto dano isso daria se você acertar tudo. E a duração, né, dessa conjuração aí do dragão é de 1 minuto. É mais do que o suficiente para dar um estrago bonito. Bom, e agora vamos ao item número 2, aqui o segundo artefato mais poderoso de D&D. E aqui a gente colocou uma dupla junta para considerar ela o mesmo artefato, que é o olho e a mão de Vecna. Porque eles são temáticos, então faz sentido estar os dois aí em segundo lugar. Vecna era um mago poderosíssimo que conquistou, né, um império inteiro para ele, mas ele decidiu que ele não queria jamais morrer. Então ele conseguiu poderes através de Orcus, que a gente já falou hoje, o príncipe demônio dos mortos-vivos, que ensinou para ele os segredos de se tornar um Lich. E assim ele o fez, e é hoje um dos Liches mais poderosos do multiverso. E nós já falamos do Vecna num vídeo específico sobre ele, na série Ícones de D&D. Se você quiser mais detalhes, é só conferir lá. Bom, dizem que um tenente do Vecna, o Cass, né, ele traiu, ele tentou tomar o trono, né, do Império Maligno do Vecna. E nessa luta, né, tantas magias e poderes foram usados que a torre do Vecna foi destruída. E ele acabou sendo transportado para outra dimensão, e o Cass também. Só sobrou para trás o olho e a mão do Vecna, que foi decepada nesse combate. E agora o olho e a mão do Vecna são artefatos poderosíssimos que estão sempre por aí em algum lugar no plano material. Mas para você se sintonizar com um desses 2 itens, você tem que fazer um procedimento estético, digamos assim. Bom, o olho, para você poder utilizá-lo em combate, você precisa remover o seu próprio olho e colocar o olho de Vecna no lugar. Quando você faz isso, o olho de Vecna passa a ser permanentemente o seu olho. Se por algum motivo você arrancar o olho de Vecna, seu personagem morre. Não tem mais o que fazer. Ele morre para sempre. E a mão é a mesma coisa. Você precisa cortar, né, o braço, deixar o cotoquinho ali e depois inserir a mão dele no lugar e a mão vai imediatamente fazer parte do seu corpo. Se por algum motivo você remover a mão de Vecna, seu personagem também morre. Hoje, Arkham o Cruel, personagem vivido aí por John Manganiello, ele é o atual usuário da mão de Vecna. Ele fez isso, né, e acabou virando canônico aí na história de Dungeons and Dragons. Bom, então agora vamos aos poderes do olho e da mão. Começando pelos itens separados. Se você só tiver o olho de Vecna, você ganha a visão verdadeira, igual aquela que a gente já falou hoje. Mas além disso, a sua visão verdadeira com esse olho ainda vai além. Ela ainda pode enxergar como se fosse um raio-x, enxergar através das paredes. Mas toda vez que você fizer isso mais de uma vez por dia, você tem a chance de ficar exausto. É o mesmo efeito do anel de visão de raio-x, né, o item. Bom, e através do olho você também pode soltar magias. Você tem 8 cargas que você solta, cada magia tem um preço de cargas diferente, e essas cargas se recuperam com o passar do dia, né, de um dia para o outro. E essas magias que você solta através do olho, elas causam uma dificuldade de 18 em quem for tentar resistir aos efeitos dela. Então, realmente são feitiços poderosíssimos. Entre eles, você tem clarividência, mal olhado, desintegrar e dominar monstro. Bom, mas saiba que toda vez que você soltar um feitiço através do olho de Vecna, tem 5% de chance, e você tem que testar ali jogando um D100, de que o próprio Vecna vai arrancar a sua alma, tomar o seu corpo e causar destruição e morte por todo o plano material. Você imediatamente vira um NPC, né? Você passa a ficha para o mestre controlar, porque agora temos um novo vilão na campanha. Bom, e se você tiver só a mão de Vecna, algumas coisas interessantes também acontecem. Imediatamente você fica com força 20, se aquela já não seja maior do que isso. Então você já fica fortão, cabuloso na hora. Ótimo para guerreiros. Além disso, qualquer magia, né, que você tem aquela distância de toque, ou qualquer arma que você bata usando a mão, você causa 2d8 de dano extra de frio, sempre que acertar. Bom, e assim como o olho, a mão de Vecna também é capaz de soltar magias. Você também tem 8 cargas, e você pode soltar magias cabulosas, cada uma com um custo aí de cargas,
E as cargas se regeneram ao passar do dia em 1d4+4. Assim que você acorda, ele voltou um pouco das suas cargas aí para você usar as magias. Entre as magias estão Dedo da Morte, Sono, Teletransporte, Lentidão. Mas como todo item aí relacionado com Vecna tem uma pegadinha, a mão também, ela tem uma sacada que é o seguinte: toda vez que você lançar um feitiço usando a mão de Vecna, a mão lança um feitiço secreto contra você, de sugestão, que você tem que passar numa salvaguarda de carisma, dificuldade 18 para resistir. Se você falhar, a mão vai te sugerir de fazer um ato de maldade que você vai ser obrigado a cometer naquele dia. Esse ato de maldade fica por conta aí do mestre. Ele vai caprichar. Bom, mas se você conseguiu o combo de conseguir o olho e a mão de Vecna, você, além de todos esses poderes que eu já listei, você ainda ganha algumas coisas a mais. Primeiro, você fica imune a doenças e venenos. Até aí, beleza. Aquele seu poder de enxergar pelo raio-x não causa mais aquela exaustão. Você pode usar à vontade, deixar sempre ligado aí, enxergando tudo através das paredes, se você quiser. Você tem sempre pequenas premonições de perigo, tipo o sentido do perigo do Homem-Aranha. Então você nunca é pego de surpresa. Além disso, você ganha regeneração de 1d10 pontos de vida. Toda vez que você começar o seu turno, se você tiver pelo menos um ponto de vida ainda, você recupera 1d10 de vida. Ah, e se você tocar uma criatura que tenha estrutura esquelética, digamos assim, você pode transformar a carne em volta do esqueleto em geleia. A pessoa simplesmente vira ali um cubinho de carne derretida. Ela tem que fazer uma salvaguarda de dificuldade 18 de Constituição, e se falhar, a criatura fica imediatamente com 0 pontos de vida. E, de novo, qualquer criatura que tenha um esqueleto. Então, você pode fazer isso em até um dragão, se você quiser, que se ele falhar na salvaguarda, ele vira uma geleca de carne imediatamente com 0 pontos de vida. E agora, a habilidade mais poderosa da combinação do olho e da mão de Vecna é que você pode soltar o feitiço mais apelão de Dungeons & Dragons uma vez por mês, que é Desejo. Desejo é um feitiço que você pode simplesmente falar para o seu mestre o que você quer que aconteça e aquilo acontece. Não é bem isso, né? Tem algumas especificações aí da magia, mas eu não vou entrar em detalhes. Mas imagine que é como se fosse um pedido de um gênio da lâmpada. Você simplesmente quer que algo aconteça, algo acontece, e você pode, inclusive, emular os efeitos de qualquer outra magia do jogo, incluindo ressuscitar. Bom, e o artefato mais poderoso de D&D é a Máquina Infernal de Lum, o Louco. Essa máquina é um mecanismo de umas 2 toneladas assim, de peso, que dizem que era parte de uma nave que caiu no mundo. E essa nave alienígena estranha foi encontrada por aventureiros e eles recuperaram, né? Essa parte da nave era tipo o console principal, que foi removido e tinham vários controles, botões, interruptores ali que, se acionados em uma certa sequência, faziam um efeito mágico acontecer. Esse artefato incrível caiu nas mãos de Lum, que era um maluco, um warlord que se tornou o grande imperador do mundo por um tempo, porque ele usava e abusava dos poderes da máquina infernal. E, através, né, das sequências que ele testou ali de botões, ele aprendeu a conjurar monstros. Por isso ele foi capaz de criar um exército para lutar por ele. Mas esse não é o único poder da máquina infernal. Aliás, ninguém até hoje descobriu todas as combinações possíveis. Então o mestre tem liberdade para criar qualquer efeito mágico, imitando qualquer magia do jogo ou habilidade de monstro que ele quiser. Por isso que é o item mais poderoso, porque ele tem infinitas possibilidades. Mas aí você me fala, Cielo, como que meu personagem vai levar um item de mais de 2 toneladas para cima e para baixo? Bom, tem uma espécie de fio de prata dentro do módulo que você pode acoplar ao seu corpo, como se fosse o fio de prata de uma projeção astral, e ele fica imediatamente invisível. E aí, quando você está ligado à máquina dessa forma, sempre quando você anda, ela cria perninhas e anda como uma aranha atrás de você. Então ela pode te acompanhar para cima e para baixo. Quem jogou Baldur's Gate 2 já viu, né, o potencial da máquina infernal. Bom, e além de ser, né, simplesmente o item mais poderoso, porque ele pode conjurar qualquer habilidade que seu mestre pensar, existe a combinação que faz você conjurar a magia Desejo, que a gente já falou aqui no olho mão de Vecna. Também uma vez só a cada 30 dias que ela funciona. Não importa qual combinação de botões você usar, tem sempre uma chance de 10% de você quebrar a máquina infernal. Mas não se preocupe, com um pouquinho de paciência você consegue reconstruí-la, né? Custa só 500 moedas de ouro para refazê-la e ela já vem te instruindo, né? Como se fosse uma inteligência artificial te falando o que você precisa fazer para retomar o uso dela. O reparo e a reprogramação da máquina infernal dura mais ou menos uma semana.
Bom, e como você destrói a máquina infernal? Bom, diz a lenda que existe uma combinação de botões lá que é uma autodestruição que pode ser acionado. E existe também um outro pedaço daquela nave que caiu há muito tempo atrás, que se encontrado pode destruí-la, porque só um item tão poderoso quanto ela é capaz de arrebentar com ele. E dizem que esse outro item é uma espécie de armadura gigante que você pode entrar como se fosse o Hulk Buster, né, da Marvel aí. E se você achar esse item, então, você pode pilotá-lo e destruir a máquina infernal. Enfim, itens incríveis para campanhas épicas. E esse é o nosso top 5 aí de artefatos mais poderosos de D&D. Deixamos alguns de fora, como o Cetro das Sete Partes, né, o deck das cartas infinitas, que mais? A Vingadora Sagrada. Tem vários aí que poderiam ter entrado na lista, mas por enquanto não entraram. Deixe nos comentários se tem algum artefato específico que você quer que a gente mencione no próximo vídeo. E é isso, pessoal. Até a próxima.